Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para vocês receber as notificações. Também quero dizer a vocês que assistam o vídeo do começo ao fim para que vocês entendam. De um vídeo para o outro, sempre assistam do início até o fim, porque vocês assistindo só uma partezinha, vocês não vão entender o conteúdo das escrituras que estou lendo, né? Então, é bem importante que vocês leiam do início até o fim cada vídeo. É demorado? É, mas só assim vocês aprendem, né? Escutando do início até o fim, para que vocês entendam totalmente o que está sendo lido, né? Eu vou dar início ao vídeo 20, Êxodo capítulo 38, versículo 1, que vai dizendo assim: o altar do holocausto, né? Faz também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados. Era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E lhe fez as suas pontas nos seus 4 cantos da mesma peça. Eram as suas pontas, e o cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás e as bacias e os garfos e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua, na sua cercadura, embaixo até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas ao lado do altar, para com eles levar o altar, feito oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino, tecido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do norte, cortina de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste ao oriente, cortinas de 50 côvados.
As cortinas de um lado da porta era de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre, e os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E o revestimento dos seus capitéis era de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre. Os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, o que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e subiu os seus capitéis, e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 70 talentos e 2.400 ciclos. E ele fez
as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e os crivos de cobre, e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. As vestes do sacerdote. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar o santuário, de azul e de púrpura e de carmesim, e também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino tecido, e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas, e o cinto de obra esmerada do éfode que estava sobre ele. Formava com ele uma só peça, e era de obra esmerilhante, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino tecido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix agastadas em ouro, lavradas com gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e pôs sobre as ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino tecido. Quadrado era duplo, fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem era esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo e de um ônix e de um jaspe, engastada em engaste de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, como gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral candeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro, trançada. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 candeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 candeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro.
Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo da frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com a sua argola, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra tecida todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e púrpura, e de carmesim e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, e nas bordas do manto ao redor para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram, O tabernáculo é entregue a Moisés. O tabernáculo é entregue a Moisés, depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, e os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de pele de têxtil, e o véu de cobertura. A arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, e as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base.
As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem os que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro e acenderá as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás com a cortina da porta do tabernáculo, porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porá o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificará com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirá a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e ungirás, e o santificarás, para que me administre o santuário. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirá as túnicas, e os ungirá como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Então, Moisés fez tudo que Deus fez, ungiu todo mundo, né? Quando ele fala aqui entre as suas gerações, mas é as gerações israelitas que saíram do Egito. Não é todo mundo, é aquela geração, filho do povo de Israel que saíram lá do Egito, né? Porque tem gente que confunde, que até hoje tem gente se achando israelita, mas não é dessa forma, né? É bem claro aqui que é perpétuo, mas para quem? Esse sacerdote. É perpétuo para as gerações do povo israelita, né? O tabernáculo é levantado. O tabernáculo é levantado. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas.
e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, e em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e apoio na arca, e colocou as varas na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca, e introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo na tenda da congregação. E sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre as tendas da congregação, a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Esse é Êxodo 40, capítulo 34, né? A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Então, eles andavam, né, todo mundo andava, mas a nuvem, quando a nuvem estava baixa, ninguém andava. Ficava todo mundo lá, não importasse quantos dias seria que a nuvem ficasse lá parada. Mas quando a nuvem levantava, aí eles começavam toda a sua jornada, né? Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse, né? Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Vou parar por aqui, terminamos Êxodo, né? O livro de Êxodo, né? Acabamos o Êxodo 40, né? O último versículo lido, né?
Os últimos versículos: se a nuvem, porém, não se levantava, não se caminhavam até o dia em que ela se levantasse novamente, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em toda a sua jornada, né? Então, terminou aqui o livro de Êxodo. Eu vou parar para dar continuidade no próximo livro, que é o livro